livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 6, para a nossa meditação nessa noite. Esta semana eu estava lendo a Bíblia, missionária Mazé, e o escritor aos Hebreus, ele diz que existe uma coisa que é impossível para Deus. Ele diz que é impossível Deus, ele mentir. O nosso Deus, ele não mente. Tudo aquilo que ele diz ao meu respeito e ao teu respeito é uma verdade absoluta. A palavra do nosso Deus, ela é uma verdade absoluta. Capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Eu vou estar lendo alguns versículos. Eu serei bem sucinto nas minhas palavras, naquilo que o Espírito de Deus ele ministrou ao meu coração. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, meus irmãos? Eu quero frisar o versículo de número 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. O livro do profeta Isaías é um livro interessante de se ler. Nós encontramos profecias profundas, e maravilhoso é da forma que ele descreve a vinda de nosso Salvador. No capítulo de número 53, ele descreve com perfeição e com clareza a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esse motivo, ele é considerado o profeta messiânico. O seu ofício como profeta durou um longo tempo, pois o mesmo profetizou nos dias de Uzias, nos dias de Acás, Ezequias, Manassés. Ele pegou um pouco ali o período, e diz alguns estudiosos que o fim dele foi trágico. Dizem alguns que Manassés manda cerrar ao meio Isaías e alguns profetas. Mas a palavra do profeta Isaías, ela tinha um peso considerável. Nós encontramos a vida de Isaías divididas em 2 etapas. Antes do capítulo de número 6, você vê um homem, você vê uma conduta, você vê uma forma de se expressar. A partir do capítulo de número 6, você encontra um outro homem, com outra postura, com outras palavras. Eu acho interessante a forma como inicia o livro do profeta Isaías. Começa dizendo que ele era filho de Amós. Amós não é aquele mesmo
profeta que está na Bíblia. E me chama a atenção o segundo versículo do capítulo de número 1 do livro do profeta Isaías, quando ele exclama dizendo: ouvi, ó céus. E eu fiquei um pouco curioso e eu fui pesquisar o que Isaías estava querendo dizer quando ele diz: ouvi, ó céus. No texto original do versículo 2, capítulo 1, a palavra é Shimeu. E Shimeu significa anuncia. Os céus anunciaram algo para Isaías. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz que os céus e o firmamento anunciam a glória do Senhor. Quando eu notei que os céus anunciaram algo para Isaías, ele ouviu uma palavra e em seguida ele diz: agora presta ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor fala. E eu vi que um homem de Deus, um profeta, antes de ele direcionar uma palavra, primeiramente ele ouve algo do Senhor. Esta mesma palavra Shimeu, que é ouvir, pretérito perfeito do indicativo, está lá em Ezequiel capítulo 37, versículo 4, quando ele dirige a palavra aos ossos secos, ele diz: ouvi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor me anunciou, e assim diz o Senhor. A nossa vida, ela tem um processo. A Bíblia diz: seja pronto a ouvir e tardio para falar. Primeiro nós ouvimos, depois nós falamos. Primeiro nós sentamos para aprender, depois nos levantamos para ensinar. Primeiro nós recebemos de Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8. E recebereis a virtude que há de vir sobre vós. Depois que recebe, e ser-me-eis testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Primeiro o Senhor trabalha na minha vida e na tua vida. Depois o Senhor nos usa como flecha na mão do valente. Só que existe uma questão interessante na vida do profeta Isaías. Ele estava ouvindo os céus. Ele estava ouvindo o que o Senhor estava anunciando. Era uma palavra pesada. Ele dizia: ai de ti, pois a terra estava corrompida. Isaías, ele tinha uma certa liberdade para profetizar. Ele era um profeta palaciano. Alguns dizem que ele era sobrinho do rei, outros dizem que ele era primo. E ele tinha certa liberdade, professor Wagner, para profetizar. Ele estava, presbítero Maurício, um pouco que acomodado. E em suas profecias, ele sempre apontava e dizia: ai de ti, ai de vós. Ele estava ouvindo dos céus. E ouvir algo não significa que aquele que ouviu conhece aquele que disse. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu trabalho com vendas ao telefone, e eu converso com muitos clientes. Eu escuto o que eles dizem.
Eu sei o que estão dizendo, mas eu não conheço nenhum deles. Ouvir algo da parte de Deus não significa que conhecemos a Deus. Ouvir a palavra do Senhor não quer dizer que nós temos uma intimidade profunda com Deus, e Isaías, ele é o maior exemplo disso. Só que um dia, meu irmão e minha irmã, Deus, ele decide se revelar ao profeta Isaías. Tudo aquilo que deixava ele no comodismo, Deus resolveu tirar da vida de Isaías. O encontro de Isaías com Deus teve um tempo determinado. E de forma clara, no capítulo 6, no primeiro versículo, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. No ano em que o meu ponto de apoio não estava mais presente, eu vi ao Senhor. No ano que eu não vivia mais no comodismo, eu vi ao Senhor. Só que existe uma coisa, irmãos, interessante nesse texto. Não é o homem que decide, presbítero Júnior, o dia que ele verá o Senhor. Não é o homem que decide a hora, o momento em que Deus se revelará a ele. Isso não é decisão do homem. No texto original diz que esse eu vi, o Senhor se mostrou para mim. O Senhor se revelou para mim. A mesma palavra que é usada quando Moisés, Êxodo 33:18, ele roga ao Senhor para que o Senhor mostre a glória dele. A decisão de se manifestar, do manifestar de Deus, não é do homem, sim de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, Deus decidiu se revelar para o profeta Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, Deus decidiu mostrar a glória dele para Isaías. Aí nós olhamos e vemos Isaías, que era um profeta. Ele dizia: assim diz o Senhor. E eu aprendo, meus irmãos, algo com esse texto. Nós podemos profetizar, nós podemos louvar, nós podemos pregar, nós podemos fazer diversas coisas e ainda assim não conhecer ao Senhor, e ainda assim não ter visto ao Senhor. Ser usado por Deus não significa que você conhece a Deus ou tem o fruto do Espírito na tua vida. Evangelho de Mateus, capítulo número 7, a partir do versículo 21. A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu operei maravilhas. E o Senhor vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Malditos, eu não vos conheço. Uma vida com Deus, ela não é medida por dons espirituais. Isaías, ele era usado por Deus. Isaías, ele profetizava as verdades do Senhor, mas Isaías ainda não tinha tido um encontro real e sobrenatural com Deus. Isaías, ele estava vivendo aquilo que Jó viveu. Capítulo 42, versículo 15. Antes eu conhecia de ouvir falar,
Mas agora os meus olhos verão ao Senhor. Alacedia sai camante. O Senhor, Ele quer revelar a glória dEle para mim, para você nessa noite. Você não será um cristão que somente escuta falar do Senhor, não. Você será um crente que tem relacionamento pessoal com Deus. Você ouve, você fala, você conhece, você se relaciona. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer: aquilo que servia de impedimento na tua vida, aquilo que é o teu Uzias, o Senhor está jogando por terra hoje, porque o Senhor quer se revelar para você. O Senhor quer se revelar na tua casa. Assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. É interessante a forma como o Senhor se revela a Isaías, missionário Amazé. O Senhor se revela. E quando Isaías vê aquela revelação, ele olha o Senhor assentado num alto e sublime trono. Trono é sinal de governo. O Senhor, Ele ainda está no trono da minha vida e da tua vida. O Senhor ainda está no governo da minha vida e da tua vida. Não se preocupe, meu irmão, Deus não perdeu o controle da situação. O Senhor, Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa. Ele ainda está no trono, Ele ainda está no governo. Quando Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele entende: o Senhor ainda está no controle. Uzias morreu, mas o Senhor está no governo. Eu não tenho mais o meu ponto de apoio, mas o Senhor ainda governa a minha vida, a tua vida, a minha casa, a tua casa. O Senhor nunca perde o controle, irmão. O Senhor nunca deixou de estar no trono, pastor William. Nós perdemos o controle, nós perdemos o domínio, mas Deus não, irmão. Deus, Ele cuida. Deus, Ele visita. Alava serga mandaravassia. O Senhor Deus ainda cura, porque Ele está no controle. O Senhor Deus ainda salva, porque Ele está no trono. Ele ainda está no governo, meu irmão. Não se turbe o teu coração, não se preocupa. Entrega o teu caminho ao Senhor, como foi lido aqui hoje, porque Ele está no governo da minha vida e da tua vida. Assentado num alto de sublime trono. Quando Isaías vê isso, irmãos, eu me coloco no lugar dele e eu fico imaginando essa visão que ele teve do Senhor. Isaías, ele viu o que ninguém tinha visto antes. Quando o Senhor se revela para o crente, irmãos, Ele revela coisas que ninguém viu antes. Ele revela o oculto, o profundo, o escondido. Pois o nosso Deus conhece o que está em trevas, mas com Ele mora a luz. Ele revela para Isaías algo que ninguém tinha visto antes. Ele vê o Senhor separado, sendo adorado, serafins clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória.
E cada vez clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele vê o Senhor separado, recebendo adoração, recebendo honra, recebendo louvor. E esses dias eu conversava com a minha esposa, que eu ouvi algo interessante. A igreja do século 21, o pregador precisa implorar para a igreja glorificar a Deus. Precisa clamar para a igreja dar glória a Deus. Só que, irmão, uma igreja que não glorifica a Deus pela palavra dele está com algum problema. Uma igreja que não consegue glorificar ao Senhor por sua palavra, ela está com algum problema. Parece que nós precisamos ser motivados. O pregador, ele se desdobra, Alan. Tem que fazer diversas coisas para a igreja poder glorificar ao Senhor. Mas quando eu olho a visão de Isaías, eu vejo algo que mexe comigo, irmãos. Serafins, eles não estavam condenados. A Bíblia diz que nós estávamos condenados. Apóstolo Paulo, Efésios, capítulo número 2. Estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Eu olho para Serafim, que não cessa de adorar ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E às vezes eu tenho dificuldade de dizer: Senhor, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Às vezes nós temos dificuldade de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Alauia, somandaragaia, sério. Mas é noite que o Senhor vai se revelar para você hoje. Edemeneia, saia, lagaia, sério. E você se tornará um adorador que adore a Ele em espírito e em verdade. A maior motivação para mim, para você, ela foi pregada numa cruz, morto, mas ao terceiro dia reviveu, ressuscitou e trouxe para mim, para você, vida, irmão, e vida com abundância. Vida com abundância. Alacé mandagaias. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Quando eu disse que nós encontramos dois Isaías, duas condutas diferentes no capítulo de número 6. Todo homem, toda mulher que Deus se revela, é impossível continuar da mesma forma. Deus se revela para fazer obra e obra por completo. Aleluia.
É impossível Deus se mostrar, se revelar para alguém e a pessoa continuar da mesma forma, continuar com a mesma conduta. Observe que antes ele dizia: ai de ti. Quando o Senhor se revela para ele, ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. Os meus olhos, eles viram aquilo que eu não merecia ver. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor se revela para alguém, Ele não faz esse alguém olhar para o lado, olhar para o próximo. Mas quando o Senhor se revela, Ele faz olhar para dentro de si. Ele olha a sua situação e Ele diz: ai de mim, agora eu estou perdido. Os meus olhos viram a santidade de Deus. E Ele mostra quem Ele era de verdade. Profeta, hein? Profetizava. Quando ele diz: ai de mim, porque eu vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas existe algo, irmão, chamado misericórdia. Existe algo chamado misericórdia. E ela se faz nova toda manhã na minha e na tua vida. Nós podemos errar, falhar, mas a graça e a misericórdia do Senhor, ela alcança a minha e a tua vida. A misericórdia do Senhor, ela alcança a minha e a tua vida. Mas como eu acho a Bíblia, irmãos, maravilhosa. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando Isaías declara: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele reconheceu a sua condição. E não existe coisa melhor do que reconhecer a nossa condição. Não tem coisa melhor do que entender que de fato todos nós pecamos todos os dias. E chegar diante do Senhor: Senhor, eu sou um pecador, eu sou impuro, mas a tua misericórdia, ela é a causa de eu não ser consumido. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Eu não sei qual é a tua condição aqui nessa noite. Eu não sou disso, mas vamos lá. Levante tua mão direita aos céus em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida hoje. A misericórdia de Deus, ela vai te alcançar neste dia. O diabo acusa, mas a misericórdia do Senhor, ela vem sobre nós.
Receba nessa noite a misericórdia de Deus. Receba sobre a tua vida a graça do Senhor nessa noite. O Senhor, Ele se revelará a mim, a você neste lugar. Tem dia e tem hora, mas nós veremos a glória do Senhor. Não sairemos daqui no nome de Jesus sem antes ver a glória do Senhor. Receba consolo de Deus hoje, meu irmão. Receba conforto no teu coração. Não somos dignos nem merecedores, mas a graça dele é imensurável. Alabacerga mandagaia sai. É somente a graça. Às vezes eu em casa, pastor, eu falo: Jesus, eu sou crente, eu vou na igreja evangélica. Jesus, eu não consigo ficar sem ir para a igreja de domingo. O que eu fiz para merecer? Nada. A graça dele me alcançou. Com toda a minha imperfeição, impureza, ele não olhou para nada disso, irmãos. Mas a graça imensurável, ela alcançou a minha vida. Eu estou aqui hoje para compartilhar com você isso, irmão. O Senhor, Ele derramou a graça dEle sobre nós. Ele matou Uzias na minha vida. O que é Uzias da tua vida, irmão? O que te impede de ver o Senhor? O que tem sido um empecilho para você? Interessante é que o profeta Isaías não foi ele que tirou Uzias da vida dele. Mas Uzias começou a fazer coisas que não estavam agradando ao Senhor. Ficou leproso. E Deus tirou Uzias da vida de Isaías. O que Isaías precisou fazer? Nada. O que nós precisamos fazer, irmão, é dar graças a Deus pela misericórdia dele. Que ele entra na vida do crente e ele tira todos os dias, irmão. Ele tira todo o empecilho. Eu quero ir na contramão de muitas coisas que eu tenho escutado por aí, missionária Mazé. Deus não vai matar ninguém, Ele vai entrar e vai salvar para o nome dEle ser glorificado. Esse negócio de prepara e leva, não, irmão. Deus vai transformar a tua casa. Credes no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Olha que Jesus lindo. Ele entra, Ele transforma, a misericórdia dEle alcança, a graça. Não precisa, irmão, acabar casamento, não. Porque o Deus que chamou a esposa chama também o marido. O Deus que chama o marido também chama a esposa. Porque o nosso Deus é um Deus de obra completa. Filipenses capítulo de número 1, versículo 6. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor. Ele vai concluir a obra na tua vida, meu irmão e minha irmã. Ele vai concluir a obra dentro da tua casa. Mas está demorando, irmãos. Não se preocupe. O meu Deus e o teu Deus não chega nem antes nem depois. Ele chega na hora certa. Mas que Ele faz, Ele faz.
O Espírito de Deus, Ele ministra ao meu coração que pessoas entraram aqui hoje desacreditadas, mas há uma palavra profética para a tua vida. O Senhor, Ele traz esperança ao teu coração. O Senhor, Ele renova hoje a tua esperança. O Senhor renova hoje a tua esperança. O Senhor, Ele está renovando hoje o teu relacionamento com Ele. O Senhor hoje está renovando a tua vida espiritual. Ele fortalece. Mas Alexandre, eu estou ansioso. Parece que nada acontece. Nós vivemos uma geração ansiosa, presbítero. Esses dias um jovem chegou para mim, pastor. Ele falou: presbítero Alexandre, faz 4 meses que eu estou na igreja e eu não tive uma oportunidade. E eu tenho promessa de Deus. Falei: rapaz, 4 meses, todo isso de tempo? Aí eu dei um ânimo para ele. Falei: filho, eu fiquei 3 anos sentado, só aprendendo, só ouvindo. Mas um dia Deus decidiu me dar vitória. Não se preocupe, porque Deus vai decidir ao teu favor. E Ele vai te dar vitória. A ansiedade hoje, nós queremos que tudo aconteça rápido. A esposa: Senhor, salva o meu marido, salva o meu marido, salva o meu marido. Eu conheci uma senhora lá em Sapopemba, irmã Lourdes, senhorinha de coque, vaguinha. E aquele tempo não era tempo de ansiedade. Ela disse: eu orei 27 anos pelo meu marido. Ô, irmão, 27 anos é muito tempo. E ela dizia: mas o Deus que me fez a promessa, Ele foi fiel. Porque mesmo depois de 27 anos, a palavra dele se cumpriu dentro da minha casa. E o meu marido passou a servir ao Senhor. Passarás os céus e passará a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar, meu irmão. Não passa. O Senhor vela pela sua palavra. Ai de mim, que vou perecendo. Os meus olhos viram o Senhor. Os meus olhos viram o Rei. Depois ele descreve a sua visão. Ele disse: mas um dos serafins voou até mim com uma tenaz, e nessa tenaz uma brasa viva tirada do altar, e tocou nos meus lábios, e ele me purificou. Olha que coisa maravilhosa. Tem coisa melhor que isso? Deus tira o empecilho. Deus se revela. Alcança com a tua misericórdia. E ainda toca na vida do crente para purificar o crente. Olha que coisa linda. Você viu que processo, irmão? Você viu o processo? Primeiro, Deus, Ele tira aquilo que não é para estar. Deus tira os empecilhos. Depois Ele se revela e mostra que Ele está no trono e no governo.
Depois ele mostra que ele é um Deus misericordioso. Depois o Senhor transforma a vida do crente. E o crente deixa de ser o que era, irmão, e passa a ser um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, irmão, era eis isso, eis aquilo. Agora coloca uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja. Ele não vem para aqueles que estavam sãos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acho bonito que o nosso Deus, ele não pega currículo. Deixa eu ver as obras aqui do diácono Ednei. Deixa eu ver se ele merece a graça aqui. Não, irmão. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira, irmão, que deu seu único filho, que morreu numa cruz, em favor de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não olhou a minha condição, nem a tua condição. A misericórdia, a graça me alcançou, te alcançou. Ele me purifica e Ele te purifica nessa noite. Sairemos aqui hoje transformados. O Senhor nos dará um banho de sangue, o sangue do Cordeiro vertido na cruz, que nos purifica de todo o pecado. Nessa noite eu profetizo sobre a tua vida. O Senhor irá se revelar para você. Você chegará hoje na tua casa extasiado. Irão perguntar: o que aconteceu? Eu vi o Senhor, eu fui tocado por Ele, eu senti a glória dEle, Ele se revelou para mim. Por quê? Porque o que você fez para ver? Eu não fiz nada, mas a misericórdia dEle me alcançou nessa noite. Tem coisa mais linda que Jesus, irmão? Não tem. Tem melhor coisa do que adorar a Deus? Não tem, irmão. Ah, irmão, mas quando eu adoro, eu não sinto nada. Irmão, quem adora não precisa sentir, porque a adoração é para Ele. O que importa, irmão, é que seja em espírito e em verdade. O que importa, meu irmão, é que tenha quebrantamento no meu e no teu coração. Davi, no Salmo 51, ele diz: a um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Purificou Isaías. Aí Deus fala com Isaías: olha o processo. E agora? Quem há de ir por nós? Quando Isaías escuta isso, ele faz um retrospecto daquilo que ele viveu. E eu fico imaginando ele pensando: eu era impuro, Ele me purificou, eu não merecia, mas Ele fez. E agora Ele diz: quem há de ir por nós? Ele precisava retribuir. Eis-me aqui, Senhor. Eu fico imaginando ele pulando e acenando: pelo amor de Deus, eis-me aqui. Eu quero retribuir aquilo que o Senhor fez por mim. Envia-me.
Eu fico imaginando a forma como Deus se revelou para os homens da Bíblia. Quando nós começamos a observar o fim deles, meu Deus, Isaías levantou a mão para terminar cerrado ao meio. Pedro abandonou tudo para quê? Nós somos chamados a entregar, não a receber. Hoje eu quero. Receber é consequência. Envia-me a mim. Você viu que não teve nenhuma, que o Senhor vai me dar em troca? Que o Senhor vai fazer? Eu quero ir porque Ele já fez. O que Deus tinha para fazer para você, Ele já fez, irmão. O que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez. Há 2000 anos atrás, Ele foi morto numa cruz, mas reviveu. Ele já fez. A Bíblia diz que miserável é o homem que espera somente nessa vida. Eu aprendi com a minha esposa, pastora, a não esperar somente nessa vida, pastor. E aprendi na base da pancada. Aprendi com ela no leito, sem poder andar. E ela me ensinou dizendo: eu posso não andar aqui, posso passar a vida inteira sem andar, mas lá na glória nada vai me impedir de andar na presença do Senhor. O que Jesus tinha para fazer, Ele já fez, irmã. Glorifica ao Senhor por isso. O que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez lá na cruz. Se coloca sobre os teus pés no nome de Jesus, que eu quero orar por você hoje.